capítulo 13. Gênesis 13. Gênesis, capítulo de número 13. O versículo 1. Gênesis 13, verso 1. Diz assim. Gênesis 13, 1. Abraão, deixa eu mudar só a minha versão aqui. Me dá 3 segundos. Pronto. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me dá graça, me dá sensibilidade, me ajuda, porque eu quero ser usado pelo Senhor para ajudar pessoas nessa manhã. Eu peço que tudo o que pode interferir, tudo que pode atrapalhar esse tempo, esse momento de reflexão, seja repreendido agora. Os anjos do Senhor estejam trabalhando para nós, tanto aqui dentro do templo, quanto todos os que estão ouvindo essa reflexão, onde quer que estejam, para que nós sejamos abençoados e edificados através da Tua palavra, com a ajuda, com o auxílio do Teu Espírito que é santo. Faço essa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diz amém, Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, começamos conversando sobre escolhas e lemos Gênesis 13, verso 1. Gênesis capítulo 13, verso 1, que diz: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Então nós vemos aqui uma família. Uma família. É claro que é a família. Abraão é o pai da fé. O amigo de Deus. Abraão é daqueles homens, daquelas pessoas que está no top dos tops. Trend topics. É assim que fala? No topo da lista. Abraão é desses. Está no topo da lista. Então nós estamos conversando de uma pessoa que, como você, como a sua família, está no topo da lista. Recebe aí, toma posse dessa bênção. Como você e a sua família é top dos tops. Se destaca, se distingue entre os demais em tudo aquilo que faz. Nós começamos a nossa conversa falando de uma pessoa que, embora já avançada em idade, não tinha filho. Embora já avançada em idade, não tinha filho. Mas que tinha uma promessa. Pode ser que você não tenha o filho, mas você tem a promessa. Pode ser que você ainda não tenha o filho, mas você tem a promessa. Pode ser que você ainda não tenha a sua empresa, mas você já tem a promessa. Pode ser que você ainda não tenha o emprego, mas você já tem a promessa. Pode ser que você ainda não esteja curada, mas você já tem a promessa. Pode ser que você ainda não esteja vivendo os melhores dias da sua vida, mas você já tem a promessa. E isso é importante para nós entendermos. Podemos ainda não estar onde queremos estar, onde sonhamos estar, onde desejamos estar, mas nós já temos a promessa sobre a nossa vida. A Bíblia diz, verso 2, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Abraão tinha enriquecido muito,
tanto em gado como em prata e ouro. E eu acho que é válido pontuar, porque nós vamos ensinando, propondo pensamentos que são norteados pela palavra. Eu acho que é válido frisar, esse Abraão é aquele Abraão que foi devolver o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque. Olha o poder do dízimo na vida de uma pessoa. Olha o poder da semente de uma pessoa leal, de uma pessoa fiel. Olha o poder. A Bíblia diz que o Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata, como em ouro. Interessante que lá atrás, ainda que a conversa não é sobre o Abraão, especificamente a história do Abraão. Mas é interessante que Deus fala para o Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai. E vai. Mas para onde que eu vou? Vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o Abraão creu, e isso foi imputado a ele como justiça. E seguiu a viagem dele. Acreditou na palavra. Estou conversando com pessoas que eu tenho certeza têm decisões muito importantes a tomar na sua vida. E eu tenho certeza que essa semana, essa conversa, essa sequência de reflexões vai ajudar. O Abraão, ele escolheu acreditar em Deus quando Deus falou para ele: sai e vai. O Abraão, ele escolheu servir a Deus quando ele juntou algo para si e separou a 10ª parte e apresentou ao Melquisedeque. Ele escolheu. Foi escolha. Ele podia ter ficado na casa dele, junto da família dele, junto do conforto dele. Mas ele falou: não, eu vou seguir a Deus. Vou servir a Deus. Vou obedecer a Deus. Ele podia ter ficado com tudo que chegou na mão dele e deixava quieto e pronto, era dele mesmo, estava na mão dele. Mas ele escolheu o quê? Abrir mão da 10ª parte e ficar com 9 partes para ele, a 10ª apresentar a Deus através do sacerdote Melquisedeque, uma figura de Cristo. Escolhas. Então, era alguém rico. Mas era alguém rico por quê? Porque escolheu trilhar os passos certos para enriquecer, para crescer, para vencer. Era alguém bem-sucedido. Mas não era alguém bem-sucedido porque deu sorte na vida, como alguém às vezes costuma dizer. Ah, fulano deu sorte. Sorte, alguém já disse, é o preparo se encontrando com a oportunidade. Se você estiver preparado, a oportunidade vai aparecer, vai juntar o preparo com a oportunidade e você será uma pessoa bem-sucedida. Então, enquanto a oportunidade não chega, esteja preparado ou esteja se preparando. São escolhas. Você pode se preparar e quando a oportunidade chegar, você está preparado, ou você pode ficar com a cabeça no mundo da lua e quando a oportunidade chegar, você querer correr atrás de alguma coisa e não dá tempo de fazer muita coisa. Ou não dá tempo de fazer nada. Porque você escolheu não se preparar. Você vê como que as coisas elas são muito dinâmicas. A palavra de Deus, ela é muito dinâmica na nossa vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te aprovado. Vão aparecer oportunidades, vão aparecer grandes oportunidades, vão aparecer situações que poderão com toda certeza mudar a história de muita gente. E é importante que a pessoa entenda, está ouvindo. Se você está ouvindo isso, é porque Deus vai colocar alguma coisa no seu caminho. Ou já tem alguma coisa no seu caminho e ainda não foi revelado, ainda não foi desvendado. E Deus está te preparando e Deus está te dizendo: esteja preparado. Esteja preparado, porque você preparado, mais a oportunidade que vai aparecer, nós vamos linkar uma coisa na outra e a partir daí a sua história começará a ser outra. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel,
indo de um lugar a outro. Verso 3 eu estou lendo. Até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Então aqui o Abraão já havia passado. Por esse lugar ele já havia passado. Mas ele passou por esse lugar, agora ele está de volta nesse lugar. E ele estando de volta nesse lugar, o que é que ele encontra? A história, a memória de que por ali ele já havia passado e havia construído um altar. Um altar. Veja, em outro tempo ele teve a oportunidade de edificar um altar ou não, ele escolheu edificar um altar. Agora ele passa por ali novamente. Aquele lugar faz o quê? Aquele lugar faz recobrar a memória dele, a história, o passado. E é lógico que eu estou conversando e você já deve ter entendido que o que eu estou dizendo é: construa boas memórias. Construa boas memórias. Porque num lugar que você esteve ontem, pode ser que você esteja novamente amanhã. Você sabe o dia de amanhã, por acaso? É importante. Passou por uma empresa, você vai ter a oportunidade de escolher fazer amigos ou não. Passou por uma cidade, você vai ter a oportunidade de escolher deixar uma boa história naquela cidade, uma boa memória naquela cidade ou não. Sabe, tem muita gente que tem que correr, que se esconder. Vai passar num lugar, eu não posso passar por ali, eu tenho que mudar de caminho, porque ali eu fiquei devendo para alguém e não paguei. Agora, se eu passar por ali, fulano me vê, é capaz de me pegar. Construa uma boa memória. São escolhas, eu estou falando de escolhas, eu estou começando uma semana que fala sobre escolhas. Nós vamos ouvir muita coisa relacionada a escolhas. E as nossas escolhas de hoje, elas determinam o nosso amanhã. As nossas escolhas do agora vão determinar o nosso amanhã. Aquilo que você está fazendo hoje. Hoje você está escolhendo ouvir a palavra. Mas escolher ouvir a palavra é uma parte de um bom plantio. Porque ser depois não apenas ouvinte, mas também o quê? Cumpridores. A primeira parte você está fazendo, que é ouvir. Mas não é só ouvir. É ouvir e cumprir a palavra. Cumprir. Veja, onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali invocou Abraão o nome do Senhor. História, memória. Já lemos o texto de Malaquias capítulo 3, verso de número 16, que fala de um memorial diante de Deus. Abraão tinha aqui um memorial diante de Deus. Vou apenas pincelar uma ou outra situação com a intenção de contribuir com a nossa reflexão. Memorial diante de Deus. Seu filho você já apresentou a Deus? Seu filho você já entregou a Deus? É um memorial. Ali na frente você vai orar. Ali na frente você vai clamar a Deus pela vida do seu filho e você vai dizer: Senhor, é meu filho, porque eu estou cuidando dele, mas eu entreguei ele ao Senhor, ainda quando bebezinho. E na vida dele o Senhor tem a preeminência de fazer o que achar melhor.
Eu cuido, mas ele é do Senhor, porque eu entreguei. Memorial? Memorial. Senhor, quando o pastor fez o apelo e chamou para passar pelas águas do batismo, ali eu fui e passei pelas águas do batismo. Memorial. Memorial. Ele pregou, ele falou do texto de quando Jesus foi batizado. Uma voz do céu veio sobre a vida dele, uma pomba, né? O Espírito veio como uma pomba sobre ele, o céu se abriu. Eu tenho memorial. Eu quero que o céu se abra sobre a minha vida. Eu quero ter o Espírito do Senhor sobre a minha vida. Eu quero, sim, ó Deus, ser reconhecido como filho do Senhor. Eu quero, sim, ó Deus, que o mover do Senhor aconteça na minha vida, porque eu passei pelas águas do batismo e agora eu sou uma nova criatura. São memoriais. São memoriais. Participa do corpo, participa do sangue. No corpo recebe força, no corpo recebe saúde para trabalhar, para vencer, para crescer, para conquistar. No sangue recebe perdão. Nós precisamos construir memoriais. São escolhas, são escolhas. Eu estou procurando propor a você o pensamento de: vai passar por algum lugar, deixe boas memórias. Boas memórias. Costuma-se dizer, se vai sair, saia por onde? Pela porta da frente. Não saia pela porta dos fundos. Não saia como muitos saem, cuspindo no prato que comeu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem é que sabe o dia de amanhã? Existem meios e meios, caminhos e caminhos, situações e situações. Estamos falando de escolhas. O Abraão já havia passado por aquela região, naquela região ele edificou um altar e ele adorou o Senhor. Pronto. Ali tinha um memorial. Porque ele escolheu levantar um memorial diante de Deus e adorar a Deus ali naquele lugar. Ele escolheu. Nós temos casos de pessoas. Eu procuro controlar a conversa no tocante a dízimo e oferta, porque há pessoas que não querem ser abençoadas. Há pessoas que têm dificuldade com a bênção que vem do dízimo e da oferta. Então a gente procura conversar com aqueles que estão dispostos a ser abençoados a respeito disso, mas há casos de pessoas que passaram em concurso público, na hora ali, aquele apagão total que dá na mente, a pessoa dizer assim, lembrar de uma coisa: Deus, eu sou dizimista e eu sou ofertante. Não estou lembrando, estudei, mas não estou lembrando. Sou dizimista e ofertante. E a pessoa passar. Na hora de selecionar algo para compra, é a mesma história. São memoriais que nós vamos levantando. São memoriais que nós vamos levantando. São situações que nós vamos passando. São portas que nós vamos deixando abertas. São escolhas. São escolhas. Nós podemos ir fechando tudo. Nós podemos ir anulando todas as oportunidades futuras que poderão acontecer na nossa vida. Ou não. Ou nós podemos manter a porta aberta para as oportunidades. Um dia Paulo deixou Marcos para trás. Marcos ainda era novo no ministério. Marcos ainda não estava meio nervosinho, não estava tranquilo para acompanhar o Paulo na obra missionária. E o Paulo falou, fica aí, pronto, não vai mais comigo. O Marcos, ele podia ter escolhido deixar tudo para trás e não fazer mais nada. Mas ele escolheu seguir fazendo a coisa certa. Barnabé deu uma ajuda, deu uma força tremenda para ele. O Marcos, ele foi ajudado quando ele necessitou e ele recebeu ajuda. Ele escolheu receber ajuda.
Lá na frente, quando o Paulo novamente pede uma série de itens por questões da obra missionária que ele estava executando, ele diz: traz também João Marcos, porque ele é útil. Se Marcos tivesse feito beicinho, biquinho, se Marcos tivesse falado, não, já deixou eu para trás, agora não quero mais nem saber também, se vira, faça sozinho. A oportunidade apareceu para ele dar continuidade na obra missionária junto com o apóstolo Paulo, mas ele não estaria junto. Veja como que as coisas acontecem. Veja, o Marcos agora fica para trás, o Paulo segue, ali na frente, o Paulo fala assim, traz o Marcos, porque eu sei que o Marcos não parou no caminho, o Marcos ele seguiu aprendendo, melhorando, crescendo, corrigindo, ele seguiu sendo instruído, e agora é a hora de juntá-lo ao nosso grupo. São escolhas. Você pode escolher ficar de lado, reclamando, murmurando, questionando, xingando, blasfemando, amaldiçoando patrão, ex-patrão, encarregado, ex-encarregado. Você pode escolher amaldiçoar e deixar para trás pessoas que poderão ser úteis na sua vida amanhã. Vamos continuar lendo a Bíblia. Ló, verso 5, acompanhava o Abraão e também possuía rebanhos e tendas. Ló acompanhava Abraão e também possuía rebanhos e tendas. Veja que a bênção alcançou Abraão, mas não ficou apenas na vida do Abraão. A bênção alcançou a família do Abraão. Ló era sobrinho do Abraão. Ló era sobrinho do Abraão. A bênção alcançou Abraão, mas o sobrinho do Abraão foi abençoado também. A bênção que Deus tem para manifestar na sua vida é para você, mas não é só para você. É para aqueles que estão à sua volta também. É para os seus familiares também. Vamos continuar lendo. Não podiam morar os dois juntos na mesma região. E isso é importante da gente observar. Não podiam morar os dois juntos na mesma região. Era tio e sobrinho. Por que eles não podiam? Porque eles possuíam tanto bens que a terra não podia sustentá-los. Era tanto o que eles possuíam, que a terra não podia sustentá-los, suportá-los, contê-los ali juntos. Era muita coisa. Veja, é importante a gente destacar a grandeza da situação. Era muita coisa, era tanta coisa que eles não podiam nem mesmo estar juntos, porque era muito gado, era muito rebanho, era muito servo, era muita gente, tanto de um lado quanto do outro lado. Mas como que isso tudo começa? Isso tudo começa do nada. Como que isso tudo começa? Isso tudo começa com a escolha de, quando as coisas começam a acontecer, o Abraão escolher dizimar, escolher servir a Deus, escolher adorar a Deus. Tem uma frase que eu espero não ofender nenhuma pessoa, ninguém que eu respeito, todo tipo de trabalho, de ministério, eu respeito. Respeito. Deus sabe que eu respeito. Tem aquela frase formada que diz assim, é cantor de... Você que é músico, Joe. Cantor de uma música só. Cantor de um CD só. Cantou uma música, estourou, gravou um CD em cima daquela música, depois não gravou mais nada. Então, há situações que são exatamente dessa forma. Há pessoas que em dado momento tiveram ali o seu momento e depois desapareceram. Ninguém mais nem sabe aonde está.
Ou como diz o Milton Neves, que fim levou? Ninguém sabe. O Abraão começa do nada, as coisas vão acontecendo na vida dele, ele vai honrando a Deus, agora ele está muito rico, grande, poderoso, mas a família dele cresceu junto com ele. A família dele cresceu junto com ele. Você vê que a família dele foi sendo abençoada juntamente dele. Aí diz assim o verso 7. Por isso, por quê? Porque era muita gente, muito gado, muito rebanho, num lugar só, num pedaço só de terra. Começou a haver desavença entre os pastores de rebanho do Abraão e do Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam aquela terra. Então começa a ter um desentendimento. O texto ele fala, era sobrinho, mas estava tendo dificuldade. Era da mesma casa, mas estavam tendo dificuldades. Estavam junto demais, perto demais. Às vezes separar um pouco pode ser uma boa saída. Às vezes aquela história de estar sempre junto pode não ser legal. Às vezes aquela história de ficar o tempo todo dividindo o mesmo teto e assim por dentro tem que olhar a Bíblia, tem que orar, tem que tomar os cuidados. Porque tem problema que é resolvido, aqui nós estamos vendo, ó. Surgiu uma desavença entre quem? Entre os pastores do rebanho de Ló e do Abraão. Teve dificuldade. Qual foi o posicionamento? Ó, verso 8. Olha o Abraão. Abraão então diz a Ló: não haja desavença entre mim e você. O Abraão, ele se posiciona. Ele vai e ele se sujeita a ouvir o Ló dizer algo que não agradasse. Do tipo, agora você não quer que eu fique junto mais? Depois fala que me ama? Depois fala que valoriza a família? Você está querendo ficar com tudo só para você? Como tem muita gente que quando é alertado de algo, acaba respondendo de maneira equivocada. Vamos olhar a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Abraão era tio do Ló. E o Abraão vai até o Ló e o Abraão começa dizendo o quê? Que não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, nós somos da mesma casa, da mesma família. É importante, tem hora que nós temos que nos posicionarmos, inclusive dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar escolhas, fazer escolhas, tomar decisões acertadas. E às vezes a decisão acertada é separar um pouco, é diminuir a intensidade. O Abraão não estava dizendo para o Ló, a partir de agora nós não somos mais familiares. Vá para um lado, eu vou para o outro lado, vamos seguir cada um a nossa vida. O Abraão está dizendo, nós somos irmãos, não pode haver desavença entre nós. Estamos tendo essa dificuldade, precisamos resolver essa questão. O Abraão propõe para o Ló uma solução. É escolha. Eu posso escolher arrastar o problema por longa data ou eu posso escolher resolver o problema. Eu posso escolher resolver a questão tão logo ela se inicie, ou eu posso deixar a questão ir seguindo adiante. São escolhas. Aí o verso 9, o Abraão mais uma vez, ele ensina. O Abraão é muito top, é muito joia, uma pessoa muito joia. Para ensinar, o Abraão é tremendo. Ó, aí está a terra inteira diante de você. O que o Abraão está dizendo? Veja, olha tudo, está tudo na sua vista. O Abraão, com isso, o Abraão, ele está dizendo, não estão essas letras que eu vou dizer, mas na entrelinha, na letra miúda do contrato, como costuma dizer, o Abraão está dizendo assim, olha,
o que tem aí, você está vendo? Está vendo? Está tudo diante de você. Eu acredito no Deus que tudo provê. Aí ele mostra isso dizendo assim, ó, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não... Olha o Abraão. O Abraão está dizendo assim, ó, eu não estou preocupado com o lado que você vai escolher. Porque eu tenho certeza que Deus vai me honrar e vai me abençoar. E eu vou crescer muito, então fique à vontade você. O Abraão, ele acreditava, ele confiava em Deus. Ele tinha a escolha nas mãos dele. Ele podia dizer assim, bom, tem o lado de cá. Verso 10, ó. Então olhou Ló e viu o vale do Jordão, bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu o vale do Jordão, a partir da direção, e partiu em direção ao leste. Os dois se separaram e Abraão ficou na terra de Canaã. O Abraão, ele tinha ali, olha, aquilo que o texto diz, como o jardim do Éden, o vale do Jordão, bem irrigado. O Abraão, ele tinha a oportunidade de escolher aquilo que era melhor à vista dele. Mas ele deu ao sobrinho Ló a opção da escolha. Escolha você. E a história mostra para nós que a escolha do Ló, a princípio, boa, porque enchia os olhos, no final das contas acabou o quê? Trazendo dificuldade. Porque lá na frente, o Ló teve que sair correndo com a família, porque Sodoma foi destruída. E isso ensina. O Ló, ele escolhe de acordo com aquilo que enche os olhos dele. Quando foi para ungir rei em Israel, Samuel estava na casa do Jessé. Vem os filhos de Jessé, bonitão, fortão, grandão, soldados, tal. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. Você está olhando a aparência. Eu não olho a aparência. Quando vem o Davi que não encheu os olhos de ninguém na terra, Deus fala por Samuel, é esse Samuel. Ele não encheu os olhos de vocês aí na terra, mas aqui nos céus os meus olhos estão transbordando. Você consegue pegar? Às vezes a pessoa vai tomando escolha por aquilo que acha bonito. Desculpa falar, mas eu vou falar. Tem muita gente que casou com um gatinho que era tão fofinho, tão bonitinho, miava, ronronava, bebia leitinho na baciazinha. Tchu, tchu, tchu. Depois, cuidado com as escolhas. Cuidado com as escolhas. Às vezes a pessoa escolhe a oportunidade de trabalho, é algo que assim, ó, tal, nossa, meu Deus, porque encheu os olhos. Mas ali na frente era um laço para a pessoa tomar um tombo. O Ló foi com os olhos cheios, Vale do Jordão, bem irrigado, tomou posse da bênção. Final das contas, o que acabou acontecendo com Ló? Teve que sair correndo. Então, olha, para nós finalizarmos a nossa conversa, a nossa primeira conversa, porque à tarde tem uma segunda conversa. Tarde não, né? À noite. Verso 12. Abraão ficou na terra de Canaã, Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo, a Sodoma.
entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Sabe, para a gente fechar a nossa primeira conversa, algumas coisas nós pudemos pontuar aqui. Eu imagino que eu não pontuei de maneira organizada, ponto número 1, ponto número 2, mas eu imagino que você tenha feito, porque isso é do seu interesse, você aproveitou essa oportunidade, mas nós aprendemos sobre escolhas. Algumas escolhas, elas poderão servir como memorial para nós e contribuir para o nosso amanhã. Outras escolhas poderão fechar as portas de vez na nossa vida. Algumas escolhas feitas com a vista cheia podem ser uma armadilha, uma cilada. Outras escolhas, mesmo sem ver e sem saber nada, elas podem ser a ferramenta usada por Deus para nos soprar. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Enquanto Ló teve a oportunidade de ver, o Abraão não teve a oportunidade de ver nada. Ele só ficou com a palavra. Quem ganhou? Quem viu ou quem ficou com a palavra? Vamos pensar um pouquinho. Eu quero orar por você. Tem muita coisa durante a semana. À noite, novamente, nós estaremos juntos. Tem muito casamento, tem muita empresa, muita vida profissional, muita vida sentimental que está em frangalhos por conta de decisões, de escolhas tomadas equivocadamente. Pastor, qual é a melhor forma de eu tomar uma decisão na minha vida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Com a ação do Espírito te mostrando, te conduzindo toda a verdade. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade de começar essa sequência de reflexões. Muito obrigado. Eu tenho certeza, alguém foi ajudado nessa manhã. Começando pela minha vida. Tem coisas que a gente precisa aprender, tem coisas que nós precisamos reaprender, tem coisas que nós precisamos esquecer. Deus, nos ajuda, em nome de Jesus, a fazer as escolhas o mais acertado possível dentro do plano, do alinhamento, do propósito, da vontade do Senhor para a nossa vida. Eu oro pedindo tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de todos que ouviram a reflexão e recebem a oração. E você que recebe, diga amém, Jesus.